E os furacões estão de volta na boca do povo. Com essa presente ameaça no Atlântico do furacão Irma e logo em seguida do furacão José, o mundo voltou a se preocupar e se interessar por esse assunto. E uma das grandes perguntas que surgem é: por que os furacões têm nome de gente? E quem é que decide isso? Hoje o episódio não é de novidade científica, mas é de curiosidade. Eu sou o Slow, do canal do Slow, e tá começando o Slow News. Paul, Sandra, Verônica, Tina, Vivian são alguns dos nomes dados a furacões que surgem na região nordeste do Oceano Pacífico. E pra gente entender como surgiram esses nomes, é importante saber que nem sempre foi assim. Antigamente os nomes eram meio aleatórios. Uma tempestade no Atlântico que derrubou o mastro do navio bretão Ente recebeu o nome de Ente. Já aqui em algumas regiões do Ocidente, os furacões recebiam o nome dos santos dos dias em que eles ocorreram. Por exemplo, o furacão Santa Ana, que aconteceu em 1825, se formou em 26 de julho, que é, por acaso, o dia de Santa Ana. Se o furacão acontecesse no dia 26 de dezembro, ele seria nomeado de Santo Estevão, olha só. E aí, se um outro furacão acontecesse nessa mesma data, era só a gente repetir o nome e colocar um segundo depois. Este é o furacão Santo Estevão II. Nossa, mas que coisa de família real, cara. Um tempo depois, quando os estudos meteorológicos começaram a ficar mais sérios, começaram a surgir unidades especializadas na análise desses furacões, eles começaram a nomear eles de uma forma não muito diferente do que fazem com estrelas e planetas hoje. O furacão muitas vezes recebia um nome baseado na sua localização. O nome poderia ser os dados da latitude e longitude do local onde o furacão se tornou, ou algum outro código específico utilizado naquela região, ou às vezes até códigos militares. Mas agora, diferente de estudos de universos, que infelizmente ainda não é do interesse de todos, furacões são obrigatoriamente do interesse da população. Ah, esse negócio de furacão ainda existe não, cara. Isso aí foi a China que inventou para tentar manipular a população, convencendo eles de que existe um problema climático no país, controlado pela família Rockefeller, que desenvolveu o HIV para poder botar um chip na sua cabeça e te fazer acreditar nisso. É, vai nessa, briga com o planeta para você ver o que acontece. E justamente por esse fenômeno ser de interesse de toda a população, é que decidiram simplificar ao máximo o nome dados aos furacões. Cara, imagina a mídia alertando o povo sobre a chegada de um furacão utilizando os nomes antigos, que eram em relação à sua localização. Alô, alô, então busquem abrigo para o furacão TXP 20.680.4799.5. Boa noite. O furacão TXP 20.680.477.521. Pois é, essa não é uma forma lá muito inteligente se nosso objetivo é viralizar um fenômeno para a população. E foi pensando nisso que em 1953, que a NHC, que é a sigla em inglês, para Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, propôs uma lista de nomes para serem utilizados dali para frente. E o critério exigido é de que eles deveriam ser o mais fácil possível para a população memorizar. Algo que entre facilmente na cabeça do povo, que seja fácil de gravar e repetir mídia fora. Mas essa ideia não foi exatamente da NHC. De acordo com o chefe de programas de ciclones tropicais da OMM, os primeiros a utilizarem nomes de pessoas para nomear tempestades foram os soldados do exército americano na Segunda Guerra Mundial. Eles geralmente apelidavam as tempestades com o nome da esposa, com o nome das namoradas, da filha. Não, o que será que tem em comum entre esposa e furacão? E por isso, um bom tempo, os furacões recebiam apenas nomes femininos. Mas em 1979 foi decidido que nomes masculinos também deveriam entrar na lista para os nomes dos furacões. Né? Afinal, os homens também são mestres em bagunçar a porra toda. Hoje existem 6 listas diferentes de nomes que são utilizados para nomear os furacões que surgem. Esses nomes são organizados em ordem alfabética, alternando sempre entre um nome feminino e um nome masculino. Quanto é que primeiro veio o furacão Harvey, né, masculino com H. Em seguida veio o furacão Irma, né, feminino com I. E o próximo, e aí? Tenta chutar alguma possibilidade, vamos ver se você acerta. Né, pela lógica vai ser um nome feminino que comece com K. E se a gente olhar na lista de nomes que ela é pública, a gente vai chegar à conclusão de que o próximo furacão que surgir naquela região se chamará Katia. E o interessante é que cada lista de nomes que segue a ordem alfabética dura apenas um ano. Então, em 2018, a lista já é outra. Mas pro pessoal não ficar perdendo tempo todo ano inventando novos nomes para dar para os furacões, essas listas se repetem a cada 6 anos. Então, se a gente presenciar o furacão Katia em breve, ele só dará o ar da graça novamente em 2023. Ah, então é por isso que tem os furacões que se repetem, Slow. Exatamente, mas se o furacão Katia voltar, não é porque ele ficou 6 anos
rodando pelo mundo e reapareceu no mesmo local. E sim que surgiu um novo furacão e já se passaram 6 anos e por isso ele foi nomeado com um nome que está sendo reciclado novamente para um novo furacão. Mas agora, imagina o pânico que seria se a mídia avisasse que o furacão Katrina tá voltando para a costa dos Estados Unidos. Fudeu, fudeu! Para evitar esse tipo de coisa, todos os furacões que foram marcantes para a população vão ter os seus nomes riscados da lista, para que eles não voltem. Por isso, fiquem tranquilos, porque o Katrina não irá voltar e já podem ir dando adeus pro Irma também, porque será riscado da lista. Agora, uma informação interessantíssima é que um estudo publicado na PNAS demonstrou que os furacões que recebem um nome feminino matam muito mais do que os furacões com o nome masculino. Que, Angelo? Como assim, cara? Pois é, o estudo analisou a média do número de mortes de todos os furacões que ocorreram em mais de 6 décadas. Enquanto a média das mortes causadas por furacões masculinos foi de 15 pessoas, já os furacões com nome feminino mataram em torno de 42 pessoas na média. É quase o triplo de morte. E a hipótese para isso é por uma questão puramente cultural. Aparentemente as pessoas não se sentem tão ameaçadas quando o furacão tem um nome feminino e por isso elas ficam menos cautelosas, aumentando o número de acidentes. Faz sentido se você pensar que divindades femininas foram quase sempre representadas por felicidade, paz, fertilidade, amor, enquanto divindades masculinas são representadas mais comumente por guerra, inferno, destruição. A própria figura de Deus e diabo é uma figura masculina e na cabeça de muita gente desastres naturais e mitologias não estão tão desvinculadas assim. Tá intrínseco na nossa cultura. E olha que curioso, no início os furacões só recebiam nomes femininos e resolveram incluir nomes masculinos também por uma questão de equilíbrio de gênero, para não associar a imagem feminina a desastres naturais. Hoje, como eu falei, a gente sabe que furacões com nomes masculinos causam menos mortes do que os femininos. Então será que o ideal seria nomear todos os furacões com nomes masculinos daqui pra frente? Resultado prático ou reforma social? Fica aí de reflexão para vocês. Mas qualquer que seja a sua conclusão, alguns países do Oriente optaram por uma outra estratégia. Pensa comigo, se a lógica dos nomes dos furacões é que eles sejam práticos e fáceis de ser memorizados e repercutidos pela população, não faz sentido você chamar um furacão de Larissa lá no Japão. Por agora, Larissa. Por isso a pegada dos nomes varia dependendo da região do mundo em que os furacões estão acontecendo. Furacões que atingem a região do Japão recebem o nome, por exemplo, de Kujira, que não significa o nome da sua vizinha, mas sim a forma como eles chamam as baleias do oceano. Ou na Tailândia, onde existe o furacão Kulap, que significa rosa em tailandês. A ideia da praticidade permanece, mas eles perdem a oportunidade de ter os furacões batizados com seus próprios nomes, o que por acaso parece ser o desejo de muita gente e talvez seja o seu também. Por isso eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, onde você vai poder consultar essas listas de nomes e quem sabe não vai ter um furacão com o seu nome nele. Muito obrigado por ter assistido, fique à vontade para seguir o canal do Slow, Blablalogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo, um grande abraço e valeu! E tem Furacão Maria, tem também Furacão Alberto, Furacão Andréia. Furacão André é bom, hein? Furacão Arthur, Furacão Ana, Furacão Alex, Furacão Júlia, olha só, Furacão Paula, Furacão Tereza, Furacão Vitor, Furacão...